agora nós vamos pôr em prática alguns conceitos importantes que vimos em sala de aula. Eu trouxe aqui para vocês um algoritmo sobre matrizes e eu estou usando aqui o meu Visual G para executar este algoritmo. Ele se chama matriz e foram declaradas 3 variáveis. Uma chamada de M, que vai representar a matriz. Ela é bidimensional, como vocês podem observar aqui, possui 2 linhas e 2 colunas e vai ser do tipo inteiro. Esta matriz é bidimensional, mas ela também poderia ser tridimensional. E é este o grande diferencial de uma matriz para um vetor, porque um vetor é unidimensional. Então, na matriz, nós iremos precisar de 2 índices, um para representar as linhas e o outro para representar as colunas. Então, por isso, foram declaradas mais 2 variáveis, e eu dei o nome de I e J para serem as variáveis de controle que iremos utilizar nos laços de repetição. E essas variáveis serão do tipo inteiro. Então, aqui, nesse primeiro trecho de código, nós temos o nosso laço de repetição para, com as variáveis de controle I e J. Percebam que tem um laço mais externo, representando as linhas, e um laço mais interno, que representa as colunas. Então, o que vai acontecer aqui neste laço de repetição? Vai ser pedido ao usuário que digite o elemento que vai ser armazenado na posição da linha e na posição da coluna desta matriz. Então, como nós temos 2 linhas e 2 colunas, teremos que preencher todas essas linhas e colunas, tá certo? Então, a partir do momento em que o usuário informou quem são esses elementos, precisamos mostrar na tela qual é a posição em que aquele elemento fornecido ficou armazenado. Então, para isso, teremos que fazer um outro laço de repetição para apresentar esses dados na tela. E, novamente, nós temos um laço mais externo para simbolizar as linhas e um laço mais interno para simbolizar as colunas. E, através do comando escreva, que nós já aprendemos para que ele serve, ele vai apresentar na tela quem são os elementos que estão em cada posição dessa matriz. Então, agora nós vamos executar o código F9. Percebam que agora, aqui no quadro de variáveis, nós temos todas as posições da matriz. Temos a posição 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Por quê? Porque nós temos 2 linhas e 2 colunas. Inicialmente, estão com valores 0, porque o usuário não forneceu nada ainda. E a variável de controle I e a variável de controle J estão com os valores 1, porque eles ainda vão iniciar a nossa matriz. Então, agora, o usuário vai digitar o valor 3, 6, 9, 12 e o programa apresentou quem são os elementos fornecidos pelo usuário. Na linha 1, coluna 1, o usuário digitou 3. Na linha 1, coluna 2, o usuário digitou 6. Na linha 2, coluna 1, o usuário digitou 9 e na linha 2, coluna 2, o usuário digitou 12. Este foi o procedimento deste primeiro laço aqui que eu mostrei para vocês, tá certo? E no momento em que o usuário forneceu esses dados, foram apresentados aqui no quadro das variáveis, né? Que esses valores foram atribuídos a cada posição dessa matriz. E por fim, nós temos bem aqui o resultado destes dados na tela, que foram feitos através deste procedimento aqui, destes laços de repetição, tá certo? Então, gente, este foi o curso em que eu trouxe aqui para vocês iniciarem na lógica de programação, que é um assunto muito importante para quem está iniciando na programação. Este assunto é a base de tudo, certo? Para qualquer linguagem que você for aprender,
você tem que ter uma base muito bem feita de lógica de programação e seus algoritmos. Então, por hoje é só e até a próxima aula.